presidente Bruno Augusto, que ele é presidente da Estaca São Lourenço, e agradecer imensamente ao presidente, que de pronto, quando fiz o convite, ele aceitou. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, no decorrer da mensagem, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, possam anotar ou então escrever no chat, que eu vou pedir a ajuda da Surema e da Cris Bento para poder me ajudar durante essa ver as perguntas para a gente poder fazer no final da mensagem do presidente. E para iniciar, eu vou convidar a irmã Clau para nos oferecer a primeira oração. Clau. Ok. Licença. Nosso Pai Celestial, queremos te agradecer por esse dia que nos proporcionou, com a oportunidade de estarmos na sua casa, renovando os nossos convênios contigo. Somos gratas pela sua bondade, pelo seu amor e sua misericórdia. Queremos te agradecer por esse programa que temos no Zoom, onde temos a oportunidade de nos fortalecermos, onde podemos aprender por meio daquele que estão ministrando a aula, onde temos a oportunidade de compartilhar nossos testemunhos, nossas experiências pessoais e fortalecermos laços de amizade. Que alegria, Pai, que nós temos em poder adorá-lo e sermos tão beneficiados com o seu Evangelho. Neste momento, Pai, queremos convidar e pedir a Ti que o Seu Santo Espírito possa estar presente e testificando de todas as verdades. Que possamos reconhecer a Sua vontade por meio dessa aula, que possamos estarmos dispostos a abrir nossa mente, nossos corações para compreender a importância que tem os garmentos em nossas vidas e os convênios que fizemos contigo por meio dessa ordenança no tempo. Ajude-nos, Pai, a buscarmos sempre altos padrões de integridade moral e maior compreensão dessa roupa sagrada. E que o nosso orador Bruno Silva, ele realmente possa ser um instrumento em nossas vidas. Pai Celestial, essa oração que rogamos a Ti, com nosso amor, em busca de respostas e testificando de todas as promessas. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Então, para iniciar, eu vou ler bem rápido a biografia do nosso palestrante, tá? Presidente Bruno Silva Augusto, ele é casado com a irmã Bárbara Blansky Christian. O casal possui 3 filhos. O presidente Bruno é advogado e possui pós-graduação em Direito da Família, Direito Civil e Processo Civil. Atualmente ele é sócio proprietário do Bruno Augusto Advogados. Ele é membro da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB do Paraná desde 2013 e atua como vice-presidente desde 2022. O presidente Bruno serviu como missionário na missão Brasil-São Paulo Interlagos, como oficiante do templo, membro do Sumo Conselho da Estaca, conselheiro de bispo, secretário de 70 diária, bispo, presidente do ramo e atualmente ele serve como presidente da Estaca São Lourenço. Tudo certo, presidente? Não falei nada errado? Certinho. Tá bom. Então, presidente, o tempo agora é todo do senhor. Que maravilha. Puxa, obrigado, pessoal, por me conceder, né, esse privilégio de estender esse convite. Eu não conhecia o grupo de vocês, fiquei bem feliz em saber que existem, né, que existe essa conexão, as pessoas que estão aí, né, apoiando um ao outro, isso é maravilhoso, isso que é o evangelho na prática. Então, eu fiquei bem feliz em poder participar disso tudo. Muito bem, então vamos lá. Primeiramente, né, como foi dito ali, eu sirvo como presidente da Estaca aqui em Curitiba.
Mas tudo que eu vou dizer aqui, irmãos, é de minha responsabilidade, tá certo? Eu não estou falando em nome da igreja, não tenho essa autoridade. Então, se tiver alguma coisa errada, é minha responsabilidade. Se meu líder de sacerdócio chegar e falar, ó, presidente, tá tudo errado aí, eu vou falar, tá tudo errado aqui, irmãos, que eu falei, vamos corrigir. Eu tentei me basear basicamente, né, nas escrituras, nas palavras dos profetas. É um assunto que tem me surtido bastante interesse de estudo há algum tempo, e para minha alegria, esse último ano, nós tivemos muitos oradores falando sobre o assunto, né? Eu tive a oportunidade de poder falar sobre esse tema na nossa conferência da Destaque em fevereiro desse ano. Logo depois, nós tivemos dois discursos na Conferência Geral de abril sobre o tema. E também agora, na Lia Rona, de setembro, o presidente Holland fez um artigo especificamente sobre isso. Então, realmente, eu entendo que a igreja tem dado uma importância enorme para que a gente possa estar vivendo dentro dos padrões que o Senhor estabeleceu, principalmente dentro dos privilégios que Ele tem nos dado, né? Mas agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para a gente refletir. Se você fosse designado para chamar uma autoridade geral na igreja e só pudesse fazer uma pergunta para essa autoridade, para essa pessoa que seria uma autoridade geral, que pergunta você faria? Apenas uma pergunta de todo o evangelho, todas as suas leis, mandamentos, princípios, tudo. Se você tivesse que fazer só uma pergunta para chamar uma pessoa para ser uma autoridade geral, lembrando que essa pessoa vai servir por muitos anos, talvez 20, 25 anos, ela vai ter autoridade em todo o mundo para pregar o evangelho, administrar suas ordenanças, ela vai liderar uma área da igreja que envolve talvez um país, ou mais de um país, milhares ou até milhões de membros da igreja. Que pergunta você faria? Uma só. Difícil, né? Essa é uma questão bem complicada. Quando o Elder Faust foi chamado para servir como autoridade geral da igreja, o presidente Harold Billy, na época, ele fez uma pergunta só para o Elder Faust. Ele fez a seguinte pergunta: você usa adequadamente os garments? Só essa. Depois, né, que o Elder Faust respondeu afirmativamente a pergunta, então, e recebeu o chamado como autoridade geral da igreja, o Elder Faust perguntou assim: tá, mas presidente, só essa pergunta? Só isso que o senhor vai me perguntar? E aí ele falou assim: olha, com toda a experiência que eu tenho na igreja, eu aprendi que o modo como uma pessoa usa o garment do templo é uma expressão de como ela se sente a respeito da igreja e de tudo que se relaciona a ela. Então bastou somente essa pergunta, né? E essa noite, então, eu gostaria de abordar esse tema tão importante e sagrado do Evangelho, que é o uso do garment do santo sacerdócio. Eu tenho plena ciência de que é um assunto muito sagrado, que é pouco comentado na igreja, ou até então vinha sendo pouco comentado na igreja, mas eu senti fortemente que é um assunto que nós devemos estudar mais e que nós devemos aprender mais. E eu sinto que nós podemos melhorar, né, como indivíduos e coletivamente também sobre o entendimento dessa doutrina. Talvez aqui cumpre para mim, né, fazer apenas uma, uma um esclarecimento aqui, né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Mas espera aí que eu deixei aqui de passar para vocês, que eu estou com duas telas abertas aqui. Então, deixa eu fazer só um esclarecimento para os irmãos aqui. Talvez tenhamos recém-conversos aqui, ou pessoas que não tenham conhecimento pleno, sobre o que é o garment, né? Após um ano de batismo, a pessoa, através de uma preparação específica, pode então estar apta para entrar no templo e realizar os convênios com o Senhor. E esses convênios nos prepararão para receber a nossa vida eterna. E como parte desses convênios no templo, os membros recebem uma roupa de baixo simples, frequentemente citada como garments do templo ou garments do sacerdócio. Diferente de outras roupas cerimoniais usadas durante a investidura, o garment é usado embaixo das roupas normais do membro durante toda a vida. E esse é um lembrete físico e diário dos convênios feitos com Deus. Ele não se confunde com uma roupa íntima, mas sim uma roupa sagrada. Então, para aqueles que não conhecem ainda tão plenamente a igreja, né? Essa é a definição. É uma roupa especial que os membros que passaram pelo templo usam como forma de lembrar dos convênios feitos lá.
Bom, todos os membros que fazem uma entrevista para receber sua recomendação para o templo, eles são instruídos sobre a declaração do uso do garment. E, inclusive, essa declaração ela foi atualizada agora em julho. Por muitos anos nós tivemos uma declaração e agora ela foi atualizada. E ela também se encontra no Manual Geral da Igreja. Todos têm acesso a essa declaração. E eu vou colocar aqui na tela para que vocês possam acompanhar junto comigo. Diz o seguinte: o garment do santo sacerdócio nos lembra do véu do templo. E esse véu simboliza Jesus Cristo. Quando você veste seu garment, veste um símbolo sagrado de Jesus Cristo. Seu uso é uma expressão exterior de seu compromisso interior de segui-lo. O garment é também um lembrete de seus convênios do templo. Você deve usar o garment dia e noite por toda a vida. Quando for necessário tirá-lo para atividades que não possam ser justificadamente feitas usando o garment, busque colocá-lo o mais rápido possível. Ao guardar seus convênios, inclusive o sagrado privilégio de usar o garment conforme instruído nas ordenanças iniciatórias, você terá maior acesso à misericórdia, à proteção, à força e ao poder do Salvador. Repare, né, que essa declaração ela não traz regras específicas sobre o uso do garment, nem esgota as possibilidades e perguntas que podemos ter a respeito do seu uso. Ela é muito profunda, essa declaração. Ela possui doutrina realmente eterna. Gosto muito do final dela ali, quando ela diz que, ao guardar os nossos convênios, inclusive o sagrado privilégio de usar o garment, nós vamos ter maior acesso à misericórdia, à proteção, à força e ao poder do Salvador. Então, às vezes, a minha pergunta é: quem quer ter menos acesso à misericórdia, menos proteção, menos força e menos poder? Acredito que ninguém, né? Mas nós só vamos ter essas virtudes que eu falei agora ao usarmos corretamente o uso do garment. Então, aqueles que escolhem deliberadamente usar menos o garment têm menos misericórdia, menos proteção, menos força e menos poder do Salvador em sua vida. Novamente, né, não existem regras específicas de quando, como ou onde fazer esse uso. Inclusive, alguns membros e líderes até gostariam que houvesse essas regras. Até a aplicação de sanções, caso não as cumprisse. Já escutei pessoas falando sobre isso. Mas, se nós pensarmos assim, estaremos agindo como os fariseus de outrora, que queriam que coassem um mosquito, ao invés de analisar os ensinamentos mais profundos do Evangelho de Jesus Cristo. A bem da verdade, eu acredito que nesses últimos dias temos visto cada vez mais os apóstolos e profetas ensinando mais princípios do que estabelecendo normas específicas para cada circunstância da nossa vida. E acredito que o Senhor está aumentando sua confiança em nós quando deixa que nós exerçamos o nosso arbítrio e procuramos entender os princípios do Evangelho e aplicá-los em nossa vida. Veja aqui que o Elder Uchtdorf disse quando a igreja substituiu aquele livreto para o vigor da juventude, né, para o livreto Força dos Jovens. Houve uma mudança significativa nesse entendimento. Né, o para o vigor da juventude existiam regras bem específicas dizendo o que você podia ou não podia fazer. Não sei quantos de vocês já tiveram acesso ao livreto Força dos Jovens, mas ele mudou muito. E nessa introdução, o Elder Uchtdorf disse o seguinte: né, esse livreto não toma decisões por você. Ele não fala sim ou não para cada escolha que vai surgir em sua vida. O Guia Força dos Jovens se concentra no alicerce de suas escolhas. Ele se concentra em valores, princípios, doutrina de cada comportamento específico. O Senhor, por meio de seus profetas, também nos guiou nessa direção. Ele está implorando que aumentemos nossa capacidade espiritual de receber revelações. Ele está nos convidando a ouvir o Senhor. Ele está nos chamando para seguir o Salvador de maneiras mais elevadas e sagradas. O profeta Joseph disse: ensino-lhes princípios corretos e eles governam-se a si mesmos. O rei Benjamim também explicou: não posso dizer todas as coisas pelas quais podeis cometer pecado, porque há vários modos e meios, tantos que não posso enumerar. Vocês precisam saber os porquês e os comos. E depois nós vamos poder aprender e ponderar as consequências de suas escolhas. Vocês precisam depositar sua confiança em Jesus Cristo. Ele vai levá-los para o caminho certo.
ele é sua força. E então o presidente Nelson, né, fez a seguinte declaração. Isso também ainda no livreto Força dos Jovens. Quando o seu maior desejo é permitir que Deus prevaleça em sua vida, muitas decisões se tornam mais fáceis. Muitos problemas não serão mais um problema. Vocês saberão a melhor forma de se vestir, saberão a que assistir e ao que ler, e em que despender seu tempo e com quem se associar. Saberão o que querem realizar, saberão que tipo de pessoas desejam se tornar. Muito elucidativo, né, o que nosso profeta nos ensinou aqui. Agora, com esse plano de fundo em mente, né, com esse panorama em que o Senhor não nos dá regras específicas em muitos desses princípios, mas eles nos ensinam que nós devemos pensar dessa forma, eu pergunto, temos envolvido o Senhor em nossas decisões sobre o uso do Garment? Temos envolvido o Senhor nessas decisões? Segundo, temos refletido sobre o seu propósito e significado? Às vezes é muito fácil, né, no dia a dia, por ser algo que nós fazemos todos os dias, a nossa tendência como seres humanos é entrar no piloto automático, né? É entrar dentro de uma mecânica que não nos faz pensar muito bem. Por ser uma roupa que a gente veste todos os dias, será que a gente realmente está pensando no significado e propósito dela? Temos buscado revelação pessoal sobre como usá-lo e por que estamos usando os garments? Tendo isso em mente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a doutrina do garment do santo sacerdócio. Pois quando nós compreendemos melhor a doutrina, faremos seu uso de modo mais adequado e não o trataremos como apenas uma peça de roupa, coisa que ele não é. Muito bem. A questão do garment, ela é tão antiga quanto Adão e Eva. E Elder Holland, nesse artigo que ele publicou esse mês ainda na Liahona, ele falou o seguinte, né? A despeito da preparação que, sem dúvida, Adão e Eva receberam, das promessas que tentaram se lembrar, deve ter sido um espanto para Adão e Eva deixar seu paradisíaco jardim do Éden e entrar em um mundo decaído. Né? Depois que eles foram expulsos, a tarefa de começar tudo nessa terra, num mundo solitário e triste, deve ter sido avassaladora para eles. Aí Dr. Holland fala, com solene consciência, eles perceberam o que significava trocar sua vida tranquila e despreocupada por um mundo de oposição, de suor, de espinhos, tristeza, seguidos por fim por algo chamado morte. No início eles não sabiam o que tudo aquilo significava, mas logo aprenderam que cada dia podia tomar e trazer novas dores. Certamente o fato mais doloroso de todos foi perceber que eles enfrentariam tudo isso separados de seu Pai Celestial, excluídos de sua presença, conforme Moisés registrou. Dada essa separação e solidão em um mundo frio e triste, como deve ter sido reconfortante para Adão e Eva se lembrarem de uma coisa. Promessas haviam sido feitas. Algo sagrado e eterno chamado convênios foram realizados. Eles prometeram que obedeceriam ao Pai todos os dias de sua vida, e ele havia prometido providenciar um Salvador que aliviaria sua dor e tristeza, expiaria por seus erros e levaria em segurança de volta para sua presença. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o que Elder Holland disse. Mas como esses mortais se lembrariam do que prometeram? Como eles permaneceriam cientes de sua situação perigosa, cientes do tempo, o tempo todo, dia e noite? Como lembrete, ele lhes deu túnicas de peles. Que grande e apropriada dádiva foi. Né? Essa parte eu achei muito bonita, até poética, o que o Elder Holland escreveu, né? Que as túnicas de peles que foram dadas a Adão e Eva foram um lembrete e uma dádiva de todos os convênios, de toda a lembrança que eles tinham no Jardim do Éden quando viviam com Deus, das coisas que prometeram e da grande esperança que eles tinham de um dia voltar a viver com o nosso Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo. A bem da verdade, irmãos, um dos significados da palavra expiação é kafat, que significa cobrir, e até em algumas traduções falam um abraço. Lembre-se de que para cobrir uma pessoa, né, até mesmo com túnica de peles,
muito provavelmente um animal tivesse que ter sido morto, já em lembrança do grande sacrifício do Cordeiro de Deus que viria. Com certeza isso remete ao Salvador Jesus Cristo, e que ele seria morto, expiaria por nossos pecados, para que nós pudéssemos voltar à presença de Deus. Pense nisso, pense nesse simbolismo, nesse significado. E ao nós frequentarmos o templo, nós somos investidos de poder e fazemos pessoalmente convênios com Deus. O garment é um emblema da proteção que Adão e Eva receberam, que nós recebemos. E é um lembrete desses convênios sagrados, do grande sacrifício expiatório. É um lembrete também da necessidade de arrependimento diário, que nós usamos, né, todos os dias da nossa vida. Como eu disse, irmãos, não se trata de uma roupa. A natureza preciosa dos garments transcende o material de que eles são feitos. Seu pleno valor e beleza são apreciados e considerados preciosos ou sagrados quando vistos com os olhos da fé. Ele não tem valor algum sem o elemento que o representa. Às vezes, pela rotina do dia, a gente pode ver os garments apenas com uma roupa de baixo. Alguns ainda pensam que essa roupa nos limita, nos incomoda ou até mesmo nos reprime. Sinceramente, eu sinto pena de pessoas que pensam assim. O presidente Nelson amplia nossa visão quando fala do uso do garment. Essa citação aqui eu retirei de um seminário para presidentes de missão que ele deu ano passado. E ele disse, essa citação para mim é muito marcante. Inclusive, depois dela eu entendi o porquê que foi feita a mudança na declaração do uso do garment. Ele disse o seguinte: isso pode parecer apenas um passo a mais na rotina de preparação para o dia, né? Vestir os garments. No entanto, ao se vestirem com um garment sagrado, pensem no templo. Especificamente, eu os convido a refletir sobre esses momentos em que ficaram diante do véu do templo. Quero que saibam que o apóstolo Paulo ensinou sobre o véu do templo. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, começando no versículo 19. Tendo ousadia para entrar no santuário, agora pensem na sala celestial, pelo sangue de Jesus, que ele nos consagrou através do véu, isto é, pela sua carne. Complementa então o presidente Nelson. Seu garment é um símbolo do véu. O véu simboliza o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, quando vestem seu garment, vocês conseguem sentir que estão realmente colocando sobre si o símbolo muito sagrado do Senhor Jesus Cristo. Sua vida, seu ministério, sua missão, que foi expiar por cada filho e filha. Vocês tomaram sobre si o nome dele no batismo, e vocês renovam esse convênio sagrado todas as semanas ao tomar o sacramento. Todos os dias, ao se vestirem novamente com o garbo sagrado, vocês podem pensar sobre tudo o que ele fez por vocês. Usar o garment representa o seu compromisso contínuo, assim como o Salvador explicou a necessidade de perseverarmos até o fim. Usamos o garment fielmente como parte de nossa resistente armadura de Deus. Eu adorei esse paralelo que o presidente Nelson fez, né? Dessa maneira, demonstramos nossa fé nele e em nossos convênios eternos feitos com ele. Nossos garments são como um escudo e proteção para nós, tanto física quanto espiritualmente. Eles nos protegem dos dardos inflamados do adversário que podem ser destinados a nós e a nossos entes queridos durante o dia. E de modo bem simples, usar o garment de forma fiel e respeitosa nos dá maior acesso à misericórdia, proteção, força e ao poder do nosso Salvador Jesus Cristo. Essa foi a declaração do nosso presidente Nelson. Eu achei fenomenal. O que dá para dizer mais depois disso, né? Vocês já pararam para pensar em tudo isso que nas Escrituras ensinam sobre isso, né? Sobre o véu do templo, sobre o símbolo do Salvador Jesus Cristo? Lembrem que quando Cristo morreu, o véu do templo de Jerusalém se rasgou ao meio, né? Mostrando, né, que o Salvador havia morrido. Tudo que nós fazemos é através de Jesus Cristo, é por meio de Jesus Cristo. E Cristo possui marcas em suas mãos e pés, com um poder redentor e salvador. Pensem nisso. Bom, usar o garment indica um relacionamento íntimo com o Salvador e seu poder. Ele não só abençoa a nossa vida, mas também a nossa posteridade, pois trata-se do convênio abraâmico, que abençoa todas as famílias da terra. Agora, novamente, irmãos,
e irmãs, como disse no início, né, a igreja não estabelece regras para cada circunstância da vida, mas ela fornece orientação por meio de princípios e doutrinas sobre como utilizar os garments. Você pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou saber se devo ou não usar o garment em determinada situação? De acordo com o elder Carlos Assai, ele serviu como autoridade geral e também como presidente do templo de Salt Lake. Vou compartilhar aqui com vocês uma citação dele aqui. Ele disse o seguinte: o garment deve ser usado sem que fiquemos procurando justificativas para tirá-lo. Nossa preocupação sempre deve ser como adaptar nossas atividades com o garment, e nunca o contrário. Nunca o contrário. Então, vou ler de novo. Nossa preocupação sempre deve ser como adaptar nossas atividades com o garment, não o garment às nossas atividades. E de fato, irmãos, eu fico triste ao saber que alguns membros veem o mais sagrado símbolo da nossa fé como algo que atrapalha a sua vida, né? Ou que incomoda. Às vezes, o membro, mesmo após profunda reflexão e orientação do Espírito, entende que deve retirar o garment para alguma atividade. Quando isso acontece, devemos procurar vesti-lo novamente o mais rápido possível. Caso contrário, a gente pode passar o dia sem essa proteção espiritual. Novamente, não é meu papel aqui dar respostas específicas para cada situação, mas posso ajudá-los com alguns princípios. E você, após consultar o Senhor e conduzido por revelação pessoal, pode aplicá-lo em sua vida. Então, vejam só alguns princípios orientadores. Então, pondere aqui. Se você acha que o garment te incomoda ou esquenta muito, convido a pensar no que ele realmente representa. Se você acha que o garment é inconveniente para algumas atividades, convido a pensar na proteção e armadura que ele é. Se você acha que o garment é fora de moda ou que te impede de usar uma roupa que você gosta muito em uma circunstância especial, convido a pensar no Salvador e no sacrifício que ele fez por você. Opa, passei aqui. O presidente Benson uma vez disse o seguinte: quando a obediência deixa de ser algo que nos irrita e se torna nossa busca pessoal, aí então Deus nos revestirá com poder. Quando a obediência deixa de ser algo irritante e passa a ser a nossa busca pessoal, Deus nos revestirá com poder. O presidente Nelson também nos orientou que jamais desejaríamos conscientemente desfazer-nos do emblema de seu convênio eterno. O Elder Oaks, nessa conferência, também disse, né, que nós não podemos tirar férias dos nossos convênios, né? O presidente Holland, novamente, aqui nesse discurso, ele fala: quando vestimos o garment, estamos, como ensinou a primeira presidência, vestindo um símbolo sagrado de Jesus Cristo. Sendo esse o caso, por que procuraríamos uma desculpa para retirar esse símbolo? Por que nos privaríamos da promessa de poder, proteção, misericórdia que o garment representa? Pelo contrário, sempre que tivermos que retirar temporariamente o garment, devemos estar ansiosos para vesti-lo de volta o mais rápido possível, porque nos lembramos tanto das promessas quanto dos perigos que dão significado aos nossos convênios. Acima de tudo, lembramos-nos da cruz e do sepulcro vazio de Cristo. Portanto, seria desonesto de nossa parte negligenciar intencionalmente o lembrete que o próprio Senhor deu aos investidos, o garment do santo sacerdócio. Muito bem, eu gosto de lembrar que o garment é uma armadura. E assim como o apóstolo Paulo, nós estamos vivendo uma guerra espiritual pela alma dos homens hoje em dia. E o nosso adversário, ele é diabólico e desleal. E é por isso que nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Depois que eu estudei esse assunto, essa escritura, lá em Efésios, para mim, teve outro significado. Ele disse assim, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes. Então, essa armadura
que o Senhor Jesus Cristo nos deu nesses últimos dias. E nessas batalhas da vida, aqueles que estiverem vestidos com a armadura espiritual poderão resistir ao inimigo. E essa armadura é o Garment. E de acordo com o Elder Carlos Assay, o Garment tem 3 propósitos importantes, né? É um lembrete dos convênios sagrados que nós fizemos com o Senhor em sua santa casa. É uma cobertura protetora para o corpo e um símbolo de recato no vestir e no viver. Sabe que eu gosto de pensar que o Garment é uma forma que o Senhor nos permite levar um pouco do templo conosco, quando a gente sai dele. Assim como Adão e Eva saíram do jardim do Éden, os Garments são a única lembrança tangível que levamos de volta para o mundo. Pense no Garment com essa declaração do presidente Nelson, né, que ele fala aqui agora. Vou compartilhar aqui com vocês. Queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. E ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm o direito de receber um tipo especial de descanso, que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio de convênios. Irmãos, os Garments simbolizam todos esses convênios que nós fizemos com o Senhor. Às vezes, até lamentavelmente, a gente escolhe viver abaixo dos nossos privilégios, né? O presidente Holland disse o seguinte nesse artigo ainda: não me entendam mal, ao buscarem orientação divina sobre quando e como usar o Garment, o Espírito não vai inspirar vocês a fazer nada além de seguir as instruções recebidas no templo e o conselho profético compartilhado pela primeira presidência em sua recente declaração. Um pai amoroso não vai ajudar vocês a racionalizar, fazendo menos do que podem para estarem alinhados com seus padrões de devoção e modéstia, que vão abençoá-los agora e sempre. Bom, depois de tudo isso que foi dito aqui agora, né? Eu gostaria de ler novamente com vocês aquela mesma declaração que eu comecei sobre o uso do Garment. Diz assim: o Garment do santo sacerdócio nos lembra do véu do templo. E esse véu simboliza Jesus Cristo. Quando você veste seu Garment, veste um símbolo sagrado de Jesus Cristo. Seu uso é uma expressão exterior de seu compromisso interior de segui-lo. O Garment é também um lembrete de seus convênios do templo. Você deve usar o Garment dia e noite por toda a vida. Quando for necessário tirá-lo para atividades que não possam ser justificadamente feitas usando o Garment, busque colocá-lo o mais rápido possível. Ao guardar seus convênios, inclusive o sagrado privilégio de usar o Garment conforme instruído nas ordenanças iniciatórias, você terá maior acesso à misericórdia, à proteção, à força e ao poder do Salvador. O Elder Kevin Pearson disse o seguinte, né? O caminho do convênio não é uma simples lista de verificação, é um processo de crescimento espiritual e de aprofundamento de compromisso para com o Senhor Jesus Cristo. O propósito central de cada mandamento, princípio, convênio e ordenança é edificar a fé e a confiança em Cristo. Nossa determinação de centralizar nossa vida em Cristo, portanto, deve ser constante, não condicional, situacional ou superficial. Não podemos nos dar ao luxo de tirar férias ou momentos de folga do nosso desejo de servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. O discipulado não é barato, porque a companhia do Espírito Santo não tem preço. A Sister Denise, que é conselheira geral da cidade de Socorro, ela, em abril agora de 24, ela deu um discurso maravilhoso sobre isso. E ela disse: acredito que minha disposição em usar o Garment sagrado se torna meu símbolo para ele. Esse é meu sinal pessoal para Deus, não um sinal para outras pessoas. Novamente, né, quero enfatizar aqui para encerrar que não se trata de uma roupa, mas sim dos convênios que nos conectam ao Salvador e permitem que Cristo esteja literalmente conosco. Que Cristo esteja conosco. Assim como Enoque, o meu desejo aqui, minha oração é que possamos andar com o Senhor, estreitar nosso relacionamento com Ele, ampliar nossa visão das coisas que realmente importam,
E assim como diz lá em Moisés 6:34, e tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. Eu nunca achei que essa escritura se enquadraria tão bem no uso do garment, né? Eu vou repetir ela para vocês. Vou colocar aqui na tela, inclusive. E tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. Que possamos ter em mente as palavras de Nefe, quando disse que viu o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra, e estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Irmãos, essa visão de Nefe aqui, para mim, tem tudo a ver com o templo e os convênios que nós fazemos lá. Nós saímos armados com retidão. Que a gente possa compreender, né, essa doutrina, que a gente possa voltar repetidas vezes ao templo, principalmente realizar as ordenanças iniciatórias repetidas vezes pelos nossos antepassados, para que a gente possa entender melhor a doutrina e o privilégio que é usar os garments do santo sacerdócio. E eu presto meu testemunho a vocês, e que eu sei que isso é verdade, né? Desde que eu fiz minha investidura, eu tenho usado por toda a minha vida. Sei que ele é um escudo, é uma proteção. Sei que ele é um símbolo sagrado. Ele representa o grande sacrifício do Salvador Jesus Cristo. O garment, ele nos lembra diariamente de quem nós somos e quem nós sempre fomos, né? Do nosso destino eterno. E nos lembra que nós devemos nos arrepender diariamente, para que a gente possa andar com a nossa vida em linha, né? De acordo com a vontade do Senhor, para que a gente possa um dia voltar à presença dele. Que privilégio é poder ter o Salvador ao nosso lado, né? Até que tem aquele hino, ó, da primária, né? Se ao meu lado ele estivesse, né? Aqueles que usam o garment do santo sacerdócio podem dizer e afirmar isso. Ele anda ao meu lado. E ele está, né, ao meu lado. E eu compartilho dessas coisas com vocês e deixo essa pequena mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Então, Alguém gostaria de... Acho que agora é a hora das perguntas ali, né, Danilo? sim, chegou a hora das perguntas. Eu acho que no início teve uma pergunta. Deixa eu achar ela aqui. Su, você pode me Eu ajudar? acredito que até Posso foi sim. respondida, Dani. Posso sim. Desculpa, foi da Elsa, né? O que seria atividades que possa ser tirar? O que seria atividades onde a gente pode tirar o garment? Mais ou menos ideias de onde e em que situação nós estaria tudo bem. Olha, a única coisa que a igreja tem dito sobre isso é que atividades que não possam fazê-lo justificadamente usando o garment, você então você não usa, né? Como diz a declaração, né? Quando for necessário tirá-lo para atividades que não possam ser justificadamente feitas usando o garment. Essa é a resposta. Se você quer mais orientação, daí é entre você e o Senhor. Antes de passar, temos duas perguntas, presidente. Então, se o senhor depois puder me passar as escrituras, o pessoal tá solicitando essas escrituras, essas citações que o senhor colocou aqui. Ah, tá bom, eu passo para você. Tranquilo. Tá bom. Tudo anotadinho Eu, aqui. eu não sei quem levantou a mão primeiro, não sei se foi a Cristiane Lima ou foi a Thalita. Acredito que foi a Cristiane Lima, não sei, mas temos duas perguntas. Cristiane. Oi, boa noite. Na verdade, não é nenhuma pergunta, na verdade, é um comentário. Eu sou membro da igreja faz 21 anos e há 10 anos eu fiz as minhas investiduras. E antes disso, eu me preparei para que eu pudesse, de fato, né, me acostumar com os garments. Então, o que que eu fazia? Por baixo da minha roupa, né, eu sempre usava um shortinho e uma camisetinha. Porque eu pensava assim comigo, porque se eu não me preparar agora, penso que eu posso ter uma dificuldade lá na frente. E aí passou um tempo, fui trabalhar nas moças,
E eu ensinei isso para as minhas moças. E muitas delas passaram a fazer a mesma coisa. E quando elas foram passar pelo templo, né, chegou a época, elas falaram que, tipo, para elas foi super tranquilo, porque fizeram essa adaptação antes, né? Né? Qualquer shortinho que você tem, coloca ali por baixo da roupa, uma camisetinha, para que fique isso mais fácil, né? E eu fico muito triste quando eu vejo mulheres, né, que já fizeram convênios, tem uma festa para ir, um casamento, se vai ser madrinha, seja lá o que for, aí quer usar um vestido fora dos padrões, tira os garments, né? Ou dá um jeito ali, enrola as mangas dos garments para poder adaptar com o vestido. Eu fico muito triste, de fato eu fico muito triste porque é, eu sempre pensei que eu tenho que adaptar sempre as minhas roupas, né? Para que os meus garments eles não estejam à mostra, né? Procurar comprar roupas dentro dos padrões. Eu vejo algumas mulheres falando assim, tem dificuldade para encontrar roupa dentro dos padrões. Eu, honestamente, eu nunca tive essa dificuldade, né? Porque eu sempre busquei lojas ou sites que vende realmente roupa dentro dos padrões e hoje em dia isso está muito mais fácil, porque existem muitas lojas de roupas evangélicas, né? E existe muitas roupas sim dentro dos padrões, existem as lojas certas que a gente pode procurar com muita paciência, porque como, né, o presidente falou, os garments ele é a nossa proteção, né? E a gente tem que sempre se lembrar que nós fizemos um convênio com o Senhor de que realmente nós não iremos tirá-los para coisas que não tem necessidade, né? Às vezes eu vejo membros da igreja que vai fazer uma atividade física, vai para uma academia e resolve colocar uma roupa fora dos padrões, uma roupa de academia fora dos padrões, né? E eu fico me perguntando, a pessoa esqueceu, né, dos convênios que ela fez com o Senhor, né? Eu já treinei, né, com os garments, eu já. Assim, eu quase passei mal de tanto calor, mas a minha roupa de treino, ela não é fora dos padrões, ela é dentro dos padrões. Então, quando eu frequentava a academia, eu fazia o meu treino, eu chegava em casa e imediatamente tomava meu banho e já colocava meus garments, né? Mas o que eu vejo são pessoas usando roupas de treino totalmente fora dos padrões e e aí, com o tempo, eu começo a ver que aquela pessoa, ela passa ali o dia, né, sem os garments, e quando ela menos espera, ela está afastada da igreja e ela não se deu conta. Tá certo, obrigado, irmã. Uma frase que eu gosto muito, que a Sister Dennis falou na conferência, como eu disse agora há pouco, né? Que ele fala que acredito que minha disposição em usar o garment sagrado se torna meu símbolo para ele. Este é meu sinal para com Deus e não um sinal para outras pessoas. Fala muito sobre essa pessoalidade dentro dos convênios, né? Eu acho muito interessante isso. Obrigado pelo seu comentário. Quem mais temos aqui, Danilo? Agora, por ordem, nós temos a Thalita Ribeiro. Thalita. Oi, boa noite. Na verdade, enquanto eu estava ouvindo o presidente falar, eu lembrei de uma experiência, e quando ele fala sobre que momento eu vou julgar adequado para retirar as roupas sagradas, né? E já aconteceu comigo de eu julgar, por exemplo, uma situação adequada para isso, mas quando eu fiz, eu senti o Espírito me repreender. Aquele incômodo, sabe? Aquele se sentir mal. Então, naquele momento, eu recebi a resposta pessoal, né, de que não era adequado. Então, imediatamente eu coloquei de novo e me senti confortável. Então, eu acredito que, como o presidente já havia falado, a gente não tem muito essa necessidade de termos um líder ou uma citação dizendo quando colocar e quando tirar. Eu acho que a nossa condição espiritual e o nosso relacionamento com Deus vai ser o nosso juiz, vamos dizer assim, né? Nós vamos sentir, vamos saber que aquele momento não é adequado.
Na dúvida, eu acho que a gente vai sempre sentir o Espírito nos restringindo, nos corrigindo. E quando vier aquele incômodo, né, aquele se sentir mal por estar sem as roupas sagradas, é aí que a gente vai ter certeza de que a escolha que a gente está fazendo de retirar não é adequada. Então, eu acho que isso realmente é muito pessoal, eu digo isso por experiência própria, porque aconteceu comigo, e colocá-las de novo, parece que a gente sente aquela confirmação novamente de que agora sim está tudo certo. Então, era só isso mesmo que eu queria compartilhar. Obrigado, irmão. Foi maravilhoso o seu comentário. Muito bom. Su, você? Me desculpa. É, eu recebi as minhas investiduras, não quero falar muito a minha idade, mas foi em 96, quando eu recebi já as minhas investiduras. E é interessante que, com o tempo, irmão, eu tenho que falar, enquanto você estava falando, sabe quando você tem, estava sentindo assim um arrepio no corpo, né? E eu acho que durante muito tempo eu percebi, eu acho que com o tempo a gente meio que esquece o verdadeiro simbolismo do Garmin, porque já faz tanto parte do dia a dia. É como eu colocar um anel, é como eu colocar um relógio, é como eu colocar uma outra roupa, né? E enquanto tu estavas falando, eu tive a sensação, né? Sabe quando eu consegui sentir no meu corpo o garment, o peso do garment no corpo? Eu vou utilizar essa palavra, o peso do garment no meu corpo. Foi isso que eu senti, o peso da responsabilidade que eu tenho. E aí de pensar que o Senhor, ele me ama a tal ponto de dizer assim, Sorema, como tu é uma pessoa que tem uma cabeça muito dura, como tu és uma pessoa que vai tropeçar muito nessa tua vida mortal, eu vou te dar um lembrete. Para que todos os dias, quando eu me olhar no espelho, quando eu levantar, dizer assim, essa aqui foi aquela túnica que o Senhor me deu, para que eu lembrasse dele. Né? E eu gostaria de agradecer extremamente, né? Porque o Garment já faz tão parte da minha vida que às vezes eu nem percebo que ele está no meu corpo. Né? E isso faz a gente cair no esquecimento. Né? E aí e quando a gente cai nesse esquecimento, a gente meio que chega naquele ponto de procurar situações ou desculpas, né? Talvez aqui eu não preciso usar o Garmin, eu sou do Maranhão, é um calor que parece que a gente tem 5 sol para cada pessoa, né? E aí tem aquela desculpa de, se bem que eu tento não fazer, né? O meu máximo para não fazer, mas obrigada, irmão, de coração, eu senti um espírito muito forte. E eu acho que eu tive essa percepção do peso do garment que eu tenho comigo, não um peso ruim, mas um lembrete de que o Senhor ele me ama o suficiente para me dar esse lembrete. Mas eu sou cabeça tão dura que às vezes eu penso que já faz parte normal do meu corpo, né? Que já virou a segunda pele, né? Mas enfim, era isso que eu queria compartilhar. Ah, muito obrigado. Eu vi ali que Temos, é o Emerson agora, né? temos uma sequência. O Emerson, depois o Paulo, depois a Jaci e depois o Deodato. Já vi que o Emerson ali é meu companheiro de mate. Ah, já gostei pela foto aqui. Ele é paraibano. E tá tomando chimarrão. Esse é macho mesmo. Na realidade, eu sou acriano, né? Nasci no Acre, mas tem muita gente nessa terra. Tá um pouquinho ruim Emerson, o áudio dele? Ou a impressão, eu ou acho só para que mim? Tá, tá ruim mesmo. Tá. Melhor? Fala Tá no muito microfone. de fundo, sabe? Parece que tu tá falando na cozinha e o microfone no quarto. Emerson, você está dentro de uma caixa, meu amigo.
Vamos fazer o seguinte, vamos passar para o Paulo, daí enquanto o Emerson está arrumando o microfone dele, a gente consegue ouvir ele melhor. Vamos lá, Paulo. Tá bom, boa noite. Duas coisas assim. Sobre usar o desconforto, né? Eu botei o Garment não faz muito tempo, assim, que eu fiz vestiduras, né? Então, eu acho que uns 12 anos, assim. Mas eu tenho mais bem tempo de membros, né? Membro da igreja. Assim, como eu servi o exército, a gente usava aquela gandola. Até eu vi uma vez um presidente da igreja falando sobre isso, sobre a roupa e tal. Ele falou: quem é do exército, ele usa aquelas roupas e se tu for ver, elas não são de algodão, tal. E acostuma. E depois eu tinha o coturno. O coturno é bem quente, né? E tu usava ele normal, né? Então eu penso assim, já me adaptou fácil. Também o pai era militar, ajudava a tirar os coturnos dele, que ele não conseguia tirar sozinho. E as lembranças que eu tenho. E eu vi o pai nunca reclamar, assim, usava até no verão, ele gostava muito de usar camisa, né? Às vezes estava quente, usava camisa de manga, mas ele estava de camisa de manga comprida. Talvez também para proteção, porque ele tinha pele branca, né? E outra coisa que é bem importante quando a gente vai no templo, no caso eu até fui, a gente foi ontem, ficamos 2 dias lá, e quando a gente está fazendo aquela parte da sessão da investidura, é o momento de nós, acho que não tem coisa melhor para tu relembrar as coisas, ou quando tu participa de um batismo na tua aula, por isso que é importante, daí tu lembra do teu batismo, tu lembra do convênio que tu fez com o Senhor. Não digo todas as vezes, que dentro da cabeça da gente tá ali, tem que servir, tem que fazer isso, né? Mas quando tu tá lá no templo, tu tá recebendo a investidura em prol de outro, é passado, né? É um momento especial, daí tu fixa, tu vai, até pelo Espírito, tu vai fortalecendo, daí tu renova de novo. Então, uma coisa bem boa para quem, para renovar esse sentimento, não tem coisa melhor, na minha visão, de ir no templo, cara, e estudar as escrituras, tudo, né? É um momento, assim, bem interessante. Ele É tá por isso bem que a gente vivo, tem que assim, voltar ao templo, né, Paulo? Várias e várias vezes, né? várias e várias vezes. Então é bem isso aí, e é uma proteção, que nem tu falou ali. Eu não vejo como um fardo, é uma proteção. É que nem o próprio chamado da gente, às vezes está difícil para a gente, mas eu penso assim, bah, que bom que o Pai Celestial me deu esse chamado, porque assim eu saio do meu homem natural, assim eu vou ajudar as pessoas, eu não vou me ajudar, me apacentar. Então é isso, o Garment é um escudo. Quando tu não usa ele, quando tu não vai na igreja, quando tu não toma o sacramento, você está por tua conta e risco. Então, aqui no sul também é quente, eu vejo normal, sim. Claro que dentro de casa, daí tu pode só ficar com ele, mas eu nunca tiro, assim, durmo também, eu não acho até assim, se eu não estou dormindo com ele, parece que é uma sensação estranha, assim, quando tu não tá de gar, sabe? Eu já fiz um teste, assim, não gostei muito. Mas é isso. Em nome de Ok, Jesus Cristo, amém. obrigado. Vamos ver aqui De nada. o próximo, né? Jaci aqui, né? Sim, isso. Oi, boa noite. É, eu sou membro da igreja desde 89, mas eu só fui fazer as minhas investiduras em 2019. E aí, em 2021, casei com uma pessoa que ele é membro da igreja, mas ele não era muito ativo e nem tinha passado pelo templo, né? E eu ficava pensando, gente do céu, quando meu marido me olhar com essa roupa, vai achar muito estranho, porque ele não conhecia, né? Ele não sabia. E foi assim bem interessante porque quando a gente casou na semana da lua de mel ele nem chegava perto de mim, eu também não tirava os garments, eu não sabia como me comportar, nunca tinha sido casada com um membro da igreja e era um assunto que eu não falava muito com ninguém sobre isso, né? Até que eu fui conversar com uma amiga minha editora em comum, a Patrícia. Depois falei com Patrícia, foi que ela foi conversando comigo, esclarecendo. Mas para você ver que mesmo tantos anos sendo membro da igreja, era um assunto que, primeiro que eu tinha muito medo de fazer as investiduras. Eu achava assim uma responsabilidade tão grande. Eu falava, não, peraí, amor, tão grande, que eu falava assim, não.
não vou ao templo porque é a minha responsabilidade. Então, assim, e hoje eu fico só lamentando não ter ido antes para ver, né? E eu me sinto tão linda de garment, era impressionante que eu me olhava no espelho, para mim, assim, eu tinha colocado a roupa mais linda do mundo. Então, assim, era uma sensação que parecia que eu já estava pronta há tanto tempo e estava ali, perdendo, né, todos esses anos para fazer, para conhecer e poder estar ali investida dessa roupa, dessa armadura que, para mim, assim, é minha segunda pele. E Ah, era isso que eu obrigado, Jaci. gostaria de compartilhar. Excelente comentário. De Obrigada. fato, a gente é muito protegido mesmo. Tem o Deodato agora, né? Na fila. Vai lá, Deodato. Olá, eu não sei se o Emerson consegue falar, mas eu vou falar. É o seguinte, Vocês conseguem me escutar agora melhor? agora melhorou. Pronto, quando chegar a minha vez, me avisem. Pode ir, Emerson. Pode ir lá. Não, eu estava lembrando aqui da minha missão, né? Eu servi em Cuiabá, um calor intenso assim, mas eu não sentia, né? Lembrando Surema falando, e a adaptação é tão perfeita que era segunda pele mesmo. Não sentia esse calor absurdo, né? E lá em Cuiabá, os missionários, os LZs, podiam andar de bicicleta. Eu lembro disso. E numa dessas minhas andanças de bicicleta com meu companheiro, eu fui atropelado. O rapaz me atropelou e foi assim, quem viu, eu não lembro de quase nada, que eu só vi o céu passando e depois eu caí em pé. Um negócio assim meio espetacular, né? E não tive um hematoma, não tive um arranhão, não tive nada, 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 porque só pegou na área do Garment. Isso eu lembro perfeitamente. Pegou no meu glúteo, nas minhas coxas, nas minhas costas, e do acidente, assim, estragou bastante a bicicleta. Ficou todo mundo muito preocupado com a cena que viram, mas eu nunca esqueci disso. Eu não tive um arranhão, né? E eu lembro que só pegou a área do Garment. Então, eu tenho um testemunho muito forte sobre a proteção que o Garment dá. Eu tenho outra experiência espiritual também, mas essa eu conto outro dia. Tá Mas certo, Emerson. Obrigado. a proteção é maravilhosa, tá? Não há como negar. O presidente Nelson fala que é proteção física e espiritual, né? Vamos lá, Deodato. Agora eu posso falar. Isso, vamos lá. É sempre bom ter um ungido, né? Uma pessoa que, apesar que não é minha presidente, é sempre bom ter presidente, saca? Ou de qualquer ramo da igreja, é o presidente, sabe? Porque ele representa Cristo e Opa, acho que caiu. porque ele é alguém que preside. E aí, uma coisa interessante que a gente tem que entender é sempre gosto de falar que a pessoa tem que saber o significado das coisas. Tipo, o Garment, a gente tem que saber o que significa. Quando a gente souber o que significa, a gente vai ter menos problema. Realmente, é uma adaptação, mas a igreja também, e o Senhor é tão inteligente que ele proporcionou Garment para todas as épocas do ano. Temos para verão, para inverno, então dá para conciliar tudo. Então é magnífico. E uma coisa interessante, como tá, tá aí, como você aconselharia os jovens há mais tempo da igreja, né, a serem, a serem constantes nesse compromisso, sabe? Porque às vezes o uso do garment não é que entra no esquecimento, porque eu sempre gosto de falar para as pessoas que eu me preparo para o sacramento do próximo domingo, porque se eu não me preparar nesse domingo, eu não vou estar pronto para o domingo. Então, eu me preparo nesse domingo, para o próximo domingo, entrar em conexão com o Espírito. E aí eu sempre gosto de perguntar assim, o que o presidente nos aconselha, você como tem o manto agora, né, presidente? O que você nos aconselha a fazer para a gente ser constante na lembrança dos convênios, na qual a gente
se comprometeu, né? Porque acredito que nem todo mundo aqui passou pelo templo, mas o convênio, sabe? O convênio em si, porque a gente Ah, precisa sim. ser batizado para ir até o templo. Eu E é entendi a isso aí, pergunta aqui, Deodato. Bom, eu posso falar para os membros da minha estaca, né? Só a eles quem eu presido, mas os demais eu falo como amigo, né? Um conselho, então, que você estava perguntando, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, na minha visão, são duas coisas. Primeira delas, sacramento. A gente às vezes menospreza a importância de participar, né, da reunião sacramental do sacramento. E por que que eu digo isso? Porque o sacramento, quando você participa dessa ordenança sagrada, você não só renova os convênios feitos do batismo, você renova todos os convênios que você já fez com o Senhor. Por causa do Espírito Santo, que ele sela, através do Santo Espírito da promessa, todas as ordenanças. Então vejam só, quando nós participamos do sacramento, aqueles que já fizeram sua investidura no templo, renovam o convênio de tomar sobre esse nome de Cristo, recordá-lo sempre, guardar os mandamentos, renovam o convênio da obediência, do sacrifício, da lei do evangelho, da consagração, da castidade. Aqueles que são selados renovam os convênios feitos no seu selamento. Isso na sacramento. Quando você volta ao templo, você não renova nenhum convênio, você relembra os convênios que você fez lá. Você só faz uma vez só no templo, por você. O restante são todas as vezes que você faz por algum antepassado seu, por alguma pessoa falecida, né? Então você refaz, mas você não renova. O sacramento você renova. Então, meu conselho é, repetidamente, né? Não devemos faltar nunca à reunião sacramental por causa do poder do sacramento dos conventos que nós temos com o Senhor. Devemos voltar ao templo o máximo que nós pudermos, dentro das nossas situações, né? Da nossa região geográfica e das nossas possibilidades. O máximo de tempo que a gente pode estar no templo, né? O Senhor tem feito um esforço hercúleo aqui, principalmente no Brasil, para que a gente possa ter templo cada vez mais próximo das nossas casas, né? A meta que eu me lembro que o presidente Nelson colocou era que nenhum membro estivesse a mais de 300 quilômetros de um templo. E aqui no Brasil, essa meta tem começado a ficar muito real, né? A maioria dos membros, acredito que quase 80% dos membros do Brasil hoje estão a menos de 300 quilômetros de um templo, seja ele anunciado ou já pronto, né? A gente tem realmente visto a mão do Senhor, então a gente precisa voltar ao templo o máximo que a gente pode e desfrutar da ordenança do sacramento no seu pleno poder. Muito bem, vamos aqui para a irmã Silvana, né? Que também está com a mãozinha levantada. Obrigado, presidente. Ó, Boa noite. Talvez vão escutar o ronco do marido aqui. Mas na pandemia, eu era conselheira da Cidade de Socorro. E eu ministrei uma aula online do husband, né, do apóstolo, que ele falava sobre recomendados ao Senhor, se não me engano, o título da mensagem. Que ele contou a história do sogro dele, né, que estava doente e ele queria ser entrevistado pelo bispo para poder renovar a recomendação do templo. E nisso foi uma experiência tão, tão maravilhosa para mim, porque muitas irmãs depois foram renovar sua recomendação do templo. E ali nesse discurso foi falado que nós não devemos ficar com a nossa recomendação do templo vencida. Tinha muitas irmãs, mesmo na pandemia, porque a recomendação do templo, ela, para a gente, ela é um passaporte, né? Foi falado nesse discurso do Hesler. E que nós temos, sim, que sempre estar com a nossa recomendação válida. Hoje não sei o que pode acontecer daqui a pouco, né? Ou nesse domingo ou amanhã. E se eu vou continuar viva ou não. E eu sou muito grata para esse Celestial por poder usar os garments. Eu fico me perguntando assim, se eu fosse aquelas mulheres que usam aquela... eu não sei o nome daquele negócio, como é? Burca.
Então, eu acho que já não conseguiria, né, usar. Então, é uma coisa que é uma roupa sagrada que é escondida, né, que é só eu e o Senhor sabe, e o marido também, né, minhas filhas. E, e realmente, a gente tem que parar e ponderar como a gente usa o garment, né? Porque assim, eu vou tirar os convênios. Essa conferência de abril de 2024, o senhor ele enfatizou bastante nos discursos sobre o garment. Então, eu vi assim como que ele está preocupado, né? Com aquelas pessoas que deixam de usar o garment. Obrigada. Obrigado, irmã Silvana. Muito bom. Luciene, Boa noite, obrigada. É, eu me sinto abraçada e realmente com uma armadura, como se eu tivesse assim, não que eu vou sair fazendo estripulias, lógico que não, mas eu me sinto como se eu estou revestida de poder mesmo. E foi engraçado que eu já tive uma época afastada, não me orgulho disso, e eu não usava os garments. E é interessante como a gente se esquece, né, dos convênios e tudo. E eu sinto muito calor, e antes não tinha esse garment de algodão. Era mais aquele furadinho, né? Era pouco esse de algodão, era mais aquele furadinho. E quando eu tive a oportunidade de estudar mais, que eu voltei, que eu tive a oportunidade de estudar mais, e veio uma autoridade aqui e falou que a gente, inclusive esses discursos que você citou, falou que nós estávamos revestidos de poder e situações que eu passei, que teve de livramento e tudo. Aí eu entendi realmente que nós estamos investidos de poder e que ele representa Jesus Cristo. Então, desde então, eu me sinto assim, abraçada mesmo, e quando não coloco, ou quando tem que tirar assim para tomar banho e tal, é como está faltando alguma coisa mesmo, se torna parte de nós. E é interessante que me lembra da minha identidade espiritual. Mas assim, eu notei que é uma coisa, de acordo com a sua intimidade com Deus, da sua proximidade, da sua busca pela proximidade com Deus, vai aumentando a importância que você dá para o garment. Obrigada. obrigado, irmã Luciene. De fato é isso mesmo, né? Cada pessoa está num processo, num grau diferente de conversão. Cada um tem um entendimento diferente dessas coisas. A gente não pode julgar o outro como com o nosso grau de entendimento, né, de conversão. Cada um está num grau. Então, ninguém aqui é fiscal, né, de roupa dos outros, né? Ah, isso aqui tá usando, isso aqui não tá, isso aqui... Não é o nosso papel. Como eu disse ali, né, é o nosso, é um símbolo pessoal, né, para o Salvador e para nós. Então a gente tem que lembrar isso que foi muito bem dito, né, pela Luciene, de que cada um está num grau de conversão diferente e a gente vai ao longo da vida aprendendo coisas diferentes e amadurecendo o evangelho e vai entendendo diferente também. E com certeza essas coisas vão nos ajudando a ter entender mais o amor do Salvador e principalmente dos convênios, né, que a gente faz com ele. Vamos então encerrar aqui com o César Pires e com o Mauro Moraes. É o querido Ader Moraes que você viu comigo, né? Vai lá, César. Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Conseguimos. Ok, obrigado. Eu gostaria de contar uma experiência que eu tive, diferente de muitos que estão aqui. Eu, quando eu fui chamado para servir uma missão, porque eu sou de Cabo Verde, da África, eu fui chamado para servir mesmo em Cabo Verde, então eu e alguns outros missionários não tivemos a oportunidade de ir a CTM e tampouco para fazer a nossa investidura. Então, eu servi a minha missão sem usar o garbo. Então, foi-nos recomendado que devíamos usar, tipo, um t-shirt, uma camiseta branca, por baixo da nossa camisa. Então, somente 10 anos depois de eu ser membro da igreja, eu tive o privilégio de fazer a minha investidura. E com isso, desde aquela época, eu sempre usava uma camisa, tipo, mesmo sem usar o garbo, usava uma camisa branca.
E para alguns membros me perguntavam, por que você sempre usa isso? Eu falei, eu não tenho Garmin, mas isto eu uso como uma lembrança, como a minha proteção. Entendeu? E depois que eu comecei a usar o Garmin, depois de 10 anos, em 2000, ou se não me engano, em 2011, nunca mais deixei de usar. A Su sabe, a Surema sabe que aqui, porque agora eu moro nos Estados Unidos. E naquela época, o tempo mais próximo que a gente podia ir era em Espanha, Madrid. Então, de Cabo Verde para ir para Madrid era praticamente 3 dias de viagem. Daí de Cabo Verde para a Espanha era praticamente 3 dias. E, e hoje, em Cabo Verde, já tem um tempo. Eles podem ir, tipo, menos do que um dia. 30 minutos de avião da cidade onde eu moro, agora você pode chegar no templo. E hoje eu tenho esse privilégio também de 30 minutos do lugar onde eu moro, 30 minutos eu posso chegar no templo. E eu vou no templo a cada semana. No mínimo uma vez por semana eu estou no templo. Eu sirvo como oficiante, mas sempre eu vou. Estive nas quartas-feiras. Então, e sempre que eu tiver, mesmo não estando indo para servir, eu estou lá para fazer trabalho normal, para receber as minhas bênçãos, não só para ajudar as outras pessoas. Então, eu sei que o Garmin, ela é a nossa proteção, é o nosso escudo. E eu não consigo hoje viver sem ela. Estando fazendo frio, calor, eu sempre uso. Os únicos momentos que, digamos, que eu não uso é se eu estiver fazendo uma atividade física ou se indo tomar banho. Do resto, eu uso sempre. E, eu, Tá certo, César. e uma outra coisa, eu trabalho numa empresa, num espaço que é muito quente. A temperatura aí dentro desse espaço está no mínimo 38 graus. 38 graus. Eu sempre tenho que usar tipo roupas de proteção, ainda uso Garmin. Então, meus colegas sempre perguntam: você sempre fica usando essa roupa e nunca vai tirá-lo? Aí eu tiro sim, quando chegar em casa, eu tiro. E então eu queria fazer um convite àqueles que ainda não têm usado o Garmin, que converse com o seu bispo, faça sua investidura, porque o Garmin vai te ajudar. Porque ele já me ajudou muito, muito, já me protegeu bastante. Então, esse é o que eu queria compartilhar com vocês aí. Muito Tá bom? obrigado, César. Excelente. Muito obrigado mesmo. Que bênção, né? Ter um templo em praia, Cabo Verde agora, né? Maravilhoso. Vai lá, Moraes. Como é que você tá, meu amigo? Pera aí, deixa eu ligar. Já tá ligado. Enfim, quando o senhor falou, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, será que ele serviu com Meredith ou Bradford? Então, mas eu estava pensando, né, sobre o fato de ele ser para nós um escudo e proteção, né? Porque eu lembro que uma vez eu tive um acidente com vazamento de gás. E, bom, enfim, para resumo da ópera, o fogo que veio, estava eu e meu tio, e o fogo que veio, ele queimou braços, queimou pernas, mas não queimou as partes vitais, que era exatamente aonde tinha os garments, né? Então, ele realmente é para nós como um escudo e proteção. E ele é parte do sacrifício que temos que fazer, né? E ele representa também a nossa devoção em servir a Deus, juntamente com o estado de nosso coração em honrarmos os convênios do templo, né? Porque eu lembro nas perguntas do templo, eles fazem muitas perguntas que nós respondemos afirmativa ou negativa, mas uma só, ela exige uma reflexão, uma autorreflexão, né? Porque tanto os garments como quando nós estamos na entrevista, nós podemos o uso devido ele traz bênçãos e o uso indevido
traz condenação, ou seja, o uso leviano, quando nós não estamos dignos. Então, é aquela pergunta que fala: você se sente digno para entrar na casa do Senhor? Então, se nós atestamos isso, nós estamos tomando sobre nós a responsabilidade sobre os convênios que nós fizemos com Deus, né? E é também um indicador de nossa conversão, se estamos realmente prontos para, se estamos honrando. E é uma parte do sacrifício que temos que fazer. É um pouco da nossa parte no jardim do Getsemane, né? Então, para cada um de nós, e o Senhor, ele é tão misericordioso que ele já revelou o Garment, mas tem vários materiais que podemos ver, esse é o que fica mais confortável para mim. Ainda não vai ser, para uns vai ser muito fácil, para outros vai ser um pouco mais difícil, mas ainda assim vai ser algo que vai exigir uma adaptação e um nível de devoção nosso em usar aquilo. Então, os Tá garments, certo. eles são essa proteção diária. Obrigado, Moraes. Uma coisa que eu lembrei de falar agora para vocês, dessa última atualização que teve da declaração do Garment, inclusive teve uma mudança nas perguntas do templo, né? Então agora ela foi bifurcada. Você tinha uma pergunta só, perguntando se você guardava os convites feitos no templo, inclusive de usar os garments, conforme instruído. E agora ele fala uma pergunta, né? Se você guarda os convites feitos no templo, e outra, se você usa os garments conforme instruído na sessão de nas iniciatórias do templo, né? E também o manual, no capítulo 38.5, agora tem uma parte que fala só sobre os garments, inclusive aquelas pessoas que têm alergia, né? Vocês podem conferir lá todos os detalhes. Então, foi atualizado o Manual Geral de Instrução no item 38.5, falando especificamente sobre essas dificuldades. Então, todos os membros têm acesso ao manual, né, agora. Então, fica bem fácil de tirar as dúvidas ali também. Ok, Danilo, não sei que horas que a gente precisa encerrar aqui. Acho que tem mais uma mãozinha levantada, né? Então, presidente, era isso que eu ia falar agora. O Carlos seria, no caso, agora assim, o último questionamento ou alguma Eu, coisa que ele queira falar. deixa eu só, eu Depois, posso interromper rapidinho? Irmão, eu sei que o senhor precisa sair, né? Porque senão a gente fica madrugada fora, mas tem só uma pergunta que alguém tinha me pedido para fazer e eu esqueci de fazer, né? Que depois do Carlos eu gostaria de saber se o senhor poderia responder. Vamos lá. Cadê o Carlos? acho que Acho que Boa noite, irmãos, tudo bem? tá lá. Tudo bem. Então, eu sou membro, né, há pouco tempo, eu vou fazer um ano agora, né, em novembro, né, eu vou fazer um ano, e aí eu tenho uma dúvida que me surgiu aqui agora. Existe, né, pode ser até uma pergunta besta, né, que eu realmente Não não tem sei. pergunta besta, Carlos. Fica à vontade. Então, existe alguma situação ou circunstância que desqualifique a gente a não utilizar o Garment uma vez que já passada pelo templo? Sim, existe apenas uma circunstância quando você tem removido o seu nome dos registros da igreja. Depois que você passa por um conselho de condição de membro, ou então você pede para que seja excluído o seu nome da igreja, então você deixa de ter o privilégio, você não está mais autorizado a utilizar os garments. Isso é uma situação bem incomum, são casos raros, mas o seu bispo, no caso de quem já está usando o garment, somente o presidente da estaca pode realizar um conselho para remoção do nome de uma pessoa que já passou por uma investidura no templo. De lá, o seu presidente da estaca vai dizer exatamente quais são essas circunstâncias, né? Mas aí, a pessoa que teve o seu nome removido, após ela ser rebatizada na igreja, ela ainda não está autorizada a utilizar os garments do templo, somente está autorizada depois que é feita a restauração de bênçãos desta pessoa. Então, ela, através de uma carta da primeira presidência que autoriza, um 70 diária, ou o presidente da estaca, com essa carta devidamente autorizada, ele pode, através da imposição das mãos, restaurar todas as bênçãos,
inclusive as bênçãos do templo para essa pessoa. Se ele era um portador de sacerdócio, restaura-se os ofícios do sacerdócio que ele tinha, exceto de patriarca, de bispo. E aí ele está novamente autorizado a vestir os garmentos do santo sacerdócio. Então, somente nessa circunstância que a pessoa não está mais, depois que passou pelo tempo, obrigada a usar os garments. Tá bom, Carlos? Mas excelente pergunta sua. E acho que agora da Surema, né? Que tem essa. Surema e Obrigado. Isso. É sobre como se desfazer do garment, né? Ah, Se certo. pode só jogar no lixo normal, se tem que Não, cortar, essas coisas todas. exatamente. É uma boa pergunta também. Deixa eu até ver se eu acho aqui no manual. Eu vou, daí digo para vocês palavra por palavra, né? Daí eu não fico entrando na minha cabeça. Aqui, ó. Item 38.5.9. Diz aqui: descarte dos garments e das roupas cerimoniais do templo. Ao descartar os garments gastos, os membros devem recortar e destruir as marcas. Em seguida, devem cortar o tecido restante de modo que ele não possa ser identificado como um garment. O tecido restante pode ser descartado. Para jogar fora as roupas cerimoniais do templo, daí eu estou falando de outras roupas, né? Do véu, barrete e tudo mais. Para jogar fora as roupas cerimoniais do templo que estiverem gastas, os membros devem cortá-la de modo que seu uso original não possa ser reconhecido. O tecido, então, deve ser descartado. Os membros podem doar os garments e as roupas do templo que estão em boas condições para outros membros com investidura. Os membros não podem doar os garments ou as roupas cerimoniais do templo para os centros de roupas usadas, para o armazém do bispo, para os templos ou para instituições de caridade. Então, a resposta está lá no item 38.5.9. Obrigada, presidente. obrigado. Imagina. É isso, Danilo? Isso, irmã Silvana, eu lamento. Infelizmente, o nosso tempo já foi, já esgotou, tá? Eu só queria agradecer muito a presença de todos, agradecer ao presidente por ter doado um pouco do seu tempo para nos ensinar sobre os garments do Santo Sacerdócio, tá? E antes de nós encerrarmos, é só falar aqui um pouco para vocês a respeito do nosso grupo, tá? Bem rápido, presidente. Que amanhã, na segunda-feira, nós sempre temos uma agenda no nosso grupo, e amanhã, nas segundas-feiras, nós fazemos uma oração em prol de pessoas que estão doentes, estão aflitas, estão passando por alguma dificuldade. E aqui no próprio Zoom, nós fazemos essa oração. É designado uma pessoa para deixar um pensamento e logo em seguida fazer uma oração. Na sexta-feira nós temos a aula do Vem Segue-me, que geralmente o irmão Alberto e a irmã Cristiane Fernandes que dão essas aulas, ministram as aulas. No sábado nós vamos ter um show de talentos, nós do grupo vamos fazer um show de talentos aqui no Zoom. E no domingo nós vamos ter o irmão Tomazini, que é da Central das Escrituras, que vai estar falando aqui para nós. No mesmo horário, 9 horas, é o mesmo login e mesma senha. Aqueles que desejam estão convidados a poder participar junto conosco. Presidente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. E eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Surema, Cris, Mauro, eu esqueci algo? Só que o nosso show de talento ficou para o próximo mês. A gente vai ter um bate-papo sobre algum assunto específico. Ok, desculpa o meu erro, então. Eu queria convidar o Alberto. Alberto, você pode fazer a última oração para nós, por gentileza? Obrigado. Teu microfone, Alberto. Já deu. Licença. Nosso Pai Celeste, nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor é bom, sempre ouve nossas orações e dá resposta a nossas preces. Somos gratos porque tuas misericórdias não têm fim e tu amor é infinito. Somos gratos por Jesus Cristo,
por la expiação de nosso Senhor. Somos gratos, Pai, pelos convênios do templo, do santo sacerdócio. Te agradecemos pelos ensinamentos dos profetas e apóstolos. Especialmente somos gratos pelos ensinamentos que hoje recebemos. Somos gratos pelo Espírito Santo, por sentir que somos teus filhos e que tu nos amas. Somos gratos também, Pai, por Jesus Cristo, pelo exemplo de vida de nosso Senhor, pelas promessas que nos recebemos, por guardar os convênios, por ler as Escrituras, por estudar as doutrinas e os princípios do Evangelho e aplicar esses princípios em nossas vidas. Somos gratos pelo Espírito Santo que tocou nossos corações, pela inspiração que nós recebemos hoje. Nós te pedimos para que tenhamos força, Pai. Pedimos que fortaleça nossa fé em Jesus Cristo. Recebamos essa luz, essa inspiração nas suas decisões. Pedimos que abençoes o presidente que esteve conosco, abençoe a sua família, com paz, com harmonia, que sintam teu amor em seus corações todo dia. Somos gratos, Pai, pelas muitas bênçãos que nós temos. E deixamos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmão, Amém. será que, ô Soraya, Obrigado. Amém. será que eu podia fazer uma pergunta rapidinha pro irmão? Amém. É porque uma pessoa pediu para mim, ela perdeu o peso muito rápido, porque ficou doente, mas muito peso mesmo, 20 quilos. Ela não tem como comprar novos garments, então ela queria saber se ela pode ajustar os garments que ela tem, que são muitos, ela mesma ajustar. Tem como perguntar pro irmão? Vamos achar aqui se tá no manual alguma coisa. Ela mesma ajustar, é só ajustar nas partes que tem overlock, sabe? Uhum. Aqui Desculpa, irmão, que eu fala, esqueci. aqui fala no item. Ó, antes desse novo manual aqui, falava que não havia possibilidade de novos ajustes. Mas agora isso foi alterado. Não diz exatamente sobre isso. Mas o ideal seria comprar novos garments. Se a pessoa não tem condição para isso, ela pode consultar o bispo, talvez até o fundo de jejum para isso, para que ela possa ter garments adequados para ela, né? Deixa eu só ver aqui, tinha uma parte que falava sobre isso. Aqui fala sobre o cuidado dele, que fala que os membros podem consertar rasgos no garment desde que o design original não seja alterado. No entanto, se uma marca estiver completamente desfiada ou faltando, os membros devem substituir o garment. Aqui não fala exatamente sobre ajustes. Eu recomendaria que ela buscasse novos modelos, né? Se ela não tem essa condição para que pudesse procurar a liderança local dela. Agora, eventuais ajustes, eu não recomendaria ou pediria para que ela perguntasse à presidência do templo local dela, se ela tem uma presidência por perto, né? Os líderes locais e sacerdócios, eles vão saber responder para ela também, tá bom? Ah, Mas o entendi. manual não Porque fala pelo, nada sobre isso. porque pelo que você falou que não muda a forma dele, por exemplo, eu costuro, e ela pediu se eu podia. Aí eu falei assim, bom, a gente vai ter que saber, né? E aí então eu vi a oportunidade, porque tem como continuar com a mesma forma, né? Sem mudar, e Uhum, só fazer os ajustes. Mas eu entendi, mas aí eu vou perguntar para os líderes, como é que fala, da área. Mas muito obrigada, isso, irmão. Boa imagina, noite, muito obrigada. imagina. Marília, foi Presidente, muito muito bom te ver por aqui, viu? Nossas lembranças da missão aí. Gente, olha que presidente, coisa muito boa, gente. A nossa, né, às vezes a gente nem percebe até onde uma pequena gotinha que a gente fez, qual é a profundidade que isso vai, né? Com certeza a Marília ali, ela teve muitas coisas que aconteceram depois do batismo, né, Marília? Das visitas aí do. Mas, gente, só lembrando que já para o mês de outubro a gente já tem confirmado com a gente irmão Cerqueira,
né? O Helder Cerqueira, e a gente também tem o Helder Perrotti, né? Eles já estão confirmados com a gente. O primeiro domingo do mês de outubro, primeiro final de semana, a gente só se encontra aqui depois para falar sobre quais foram as nossas impressões sobre a Da conferência, conf- tá? E aí a gente tem o Helder Cerqueira, né? Carlos Cerqueira e o Helder Perrotti. Um no dia 13 e o outro no dia 20. Ok. Ok, muito Gente, muito obrigado. obrigada, muito bom, gente. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todos, boa semana. Muito feliz de Boa estar com noite, vocês essa volte sempre, noite, tá bom? Marília. Boa noite. Ficou uma pergunta no chat, eu vou responder aqui. Eu não sei se a pessoa ainda está na sala, Gisele. Eu não sei se a Gisele ainda está por aí. Tá, Gisele